Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula de expressão gráfica. Hoje nós iniciamos a terceira unidade, tá? E na terceira unidade nós vamos tratar do desenho técnico a partir do auxílio de softwares, né? Nós vamos utilizar para isso o AutoCAD. Então, é preciso que vocês tenham o programa instalado, né? Eu já passei todas as orientações para que vocês façam a instalação do programa. E nós vamos ver na aula de hoje, né, como inicializar o programa, né, quais são as características gerais do programa, o layout, né, e vamos iniciar com alguns comandos e começar, né, a desenhar alguma coisa para que vocês comecem a se familiarizar. Nós teremos ao todo, né, 3 semanas de aula de AutoCAD, né, então a gente não vai ter condições de se aprofundar muito, nós vamos fazer exatamente só a questão inicial do programa, né. Para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, poderá estar cursando as demais disciplinas do nosso grupo de desenho, né? Nós temos mais, além dessa expressão gráfica, nós temos outras 3 disciplinas. As outras 3 disciplinas são 100%, né, em cima de softwares, voltado para o desenho. Então, nós temos uma disciplina 100% AutoCAD, que fala sobre o desenho arquitetônico. Nós temos uma disciplina também voltada, né, para o desenho arquitetônico, mas utilizando o Revit, que é um programa da Autodesk, também assim como o AutoCAD. E nós temos uma terceira disciplina, né, que utiliza o Inventor, que é outro programa da Autodesk que é específico para desenhar as peças mecânicas, tá? Então, quem quiser, se dependendo da engenharia que for seguir, né, vai poder estar cursando uma dessas disciplinas. Em alguns cursos, essa disciplina ela é obrigatória, em outros, ela é opcional. Então, dependendo do curso aí, vocês vão ver o que, é que vocês podem fazer, tá? Então, nós vamos começar a nossa aula, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E nós vamos começar a aula mostrando um pouco, né, do início. Como é que eu faço para iniciar o meu AutoCAD no computador? Então, vocês têm 2 formas de acessar o AutoCAD, tá? Então, eu falei já aqui do download do programa, né? Vocês deverão fazer o 2019 ou superior. E vamos agora iniciar o programa. Então, para iniciar o programa, tá? Eu posso fazer de 2 formas. Se eu tiver criado um ícone de atalho na minha área de trabalho, eu posso clicar diretamente aqui no link ou no ícone, certo? E dar um Enter e eu inicio o AutoCAD. Ou então, um duplo clique e esse programa ele vai iniciar. Caso eu não tenha criado esse atalho aqui na área de trabalho, eu vou no menu iniciar, vou digitar o nome AutoCAD, aí já vai aparecer o aplicativo, né, o programa. Eu clico e ele já inicia automaticamente, tá? Então, o AutoCAD, como eu falei, ele é um programa da Autodesk. Nós vamos utilizar, né, uma versão educacional, tá? Boa noite, Laís. Nós já começamos a aula, tá? Comecei agora, na verdade. Então, nós vamos utilizar uma versão educacional, o que quer dizer que essa versão ela só pode ser utilizada para fins de aprendizado. Por que eu digo isso, né? O AutoCAD, ele é um programa que, caso vocês tenham a curiosidade de olhar no site da Autodesk, ele não é barato,
né? Ele é bastante caro, e os profissionais, eles têm que adquirir a licença do programa a cada ano, tá? Então, essa versão educacional é disponibilizada de forma gratuita para que os estudantes, né, que vão se tornar profissionais um dia, eles venham a aprender a, né, fazer os seus desenhos nesses programas. Então, qual é a diferença da versão educacional para a versão profissional? Tá? A única diferença é que quando você vai imprimir os seus arquivos, os seus documentos, vai sair, você não tem como tirar, tá? Vai sair uma marca informando que esse desenho ele foi feito num software de versão educacional, tá? Então, para o profissional, né, fica, vamos dizer assim, feio imprimir, fazer um projeto, ser pago para fazer um projeto, e o projeto, ao ser entregue ao cliente, aparecer a versão educacional. Então, é apenas para estudantes, tá? A partir do momento que você necessitar utilizar de forma profissional, aí você vai ter que comprar a licença, tá? E usufruir dessa licença durante um ano, tá bom? Então, quando nós abrimos o AutoCAD, essa é a primeira tela que aparece. Então, nessa tela aqui, nós temos algumas opções de acessar arquivos já existentes ou de abrir um novo documento. Então, da mesma forma que nos programas, né, do pacote Office da Microsoft, né, então Word, Excel, PowerPoint, então ele vai seguir basicamente, né, algumas ferramentas, alguns menus parecidos com essa linha Office. Como, por exemplo, né, eu tenho aqui nessa parte superior, né, acessos rápidos, por exemplo, eu posso clicar aqui nessa folhinha, assim como no Office, né, e eu vou criar um novo documento, um documento em branco, né, um arquivo de desenho em branco, tá? Eu posso também, ó, clicar nesse Azinho aqui. Então, clicando nesse A, eu também posso clicar em New e criar um novo documento. Assim como, olha, apertando a tecla de atalho, como está aparecendo aqui, ó, Ctrl N, eu também consigo criar um novo arquivo, tá? Voltando aqui para a minha tela inicial, né, eu tenho esse primeiro grupo de menu, onde eu posso, olha, quando eu passo o mouse aqui em cima, fica azul e eu posso iniciar o meu desenho. Quando eu clico aqui, eu posso utilizar templates diferentes. O que são templates? Templates são arquivos padrão, né, que já tem pré-definidos algumas padrões, algumas padronizações. Então, nós vamos utilizar esse ACAD ISO DWT, né? Ele já vem pré-determinado a utilização dele, né? Caso, em alguns casos específicos que não serão abordados aqui na nossa disciplina, né, nesse semestre, a gente poderia estar escolhendo outros templates, né, mas no caso a gente vai trabalhar com esse ACAD ISO, tá? Então, quando eu clico, seleciono o template, já aparece aqui, né, um novo arquivo para eu desenhar, né? Mas eu vou voltar aqui, eu vou clicar aqui na aba Start e vou voltar para o meu menu que eu estava demonstrando. Nesse mesmo menu aqui, eu posso abrir arquivos, tá? Que foram, né, já salvos, né? Eu posso abrir só uma nova folha, tá? E eu tenho aqui outras formas de estar iniciando. Aqui no meio, tá? Eu tenho uma ordem cronológica dos arquivos que foram recentemente abertos. Então, eu posso procurar aqui, ó, eu posso rolar a barra, tá? E, peraí. E escolher um arquivo que eu estava trabalhando recentemente. Ou então, ó, nessa terceira aba que tem aqui, né, nessa terceira coluna, eu tenho acesso, né, eu posso me conectar à Autodesk 360,
que é uma nuvem da Autodesk, tá? Que fica disponível para os usuários que foram cadastrados no site, onde você pode estar salvando os arquivos, tá? E abrindo de qualquer computador que tenha o AutoCAD, sem a necessidade de você estar levando pendrive, né, mídias, né, físicas para estar transportando seus arquivos, tá? Então, vocês, com aquele login e senha que vocês cadastraram para baixar o AutoCAD, vocês podem entrar e fazer esse acesso, tá? Então, eu clicando diretamente aqui, né, mesmo sem escolher o template já está automaticamente escolhido, que é aquele ACAD ISO, eu clicando aqui, ele vai abrir um novo documento. Então, vocês viram que eu já tinha aberto o desenho 1, né, então ele vai abrir aqui já um segundo arquivo, desenho 2. Então, quantas vezes eu quiser, eu posso, né, aqui eu posso encher todinho com abas e diversos desenhos, né, numa mesma janela do meu aplicativo. Então, olha, se eu clicar aqui esse mais, né, ele vai criar um novo desenho. Se eu clicar aqui, ó, no new, ele vai também, ó, eu posso escolher o template, no caso é o ACAD ISO, né? Então, eu vou aqui, ó, Open, ele vai abrir um novo desenho. Então, eu posso ter vários desenhos abertos ao mesmo tempo, tá? Então, essas são as formas que nós temos para abrir um documento ou iniciar o documento, tá? Então, já iniciei aqui, né? Eu mostrei aqui as formas de iniciar vamos dizer assim, um arquivo para desenhar, seja ele que já foi, como é que se diz, ele já foi trabalhado, uma coisa que já foi salva, ou então uma coisa nova, né? Uma vez que está aberto o programa... Professora, eu Oi, tô tentando abrir aqui, porque assim, eu não sim, consegui ir no passo a passo para poder baixar o estudantil, pedi para o menino baixar no meu computador. Ele certo. baixou hoje, mas eu não estou conseguindo entrar aqui no meu, não tá dando erro. Pronto, você pode ir tentando, Lana, porque assim a gente vai começar a desenhar mesmo, mais do meio para o final da aula, certo? Pronto, Então então você tá. vai tentando abrir aí, qualquer coisa, se você não conseguir, você vai assistindo, né? Tira alguma dúvida que porventura surja durante a explicação, e depois você faz as atividades, porque é coisa bem simples, tá? A gente vai... Pronto, tá certo. Não, eu sei que o AutoCAD não é bicho de sete cabeças, não, porque eu já apaguei desenho quando eu Pronto, fiz lá no Farias Brito. Só eu não consegui aproveitar aqui na UFESA, mas, enfim, sim, eu sei que pronto. não é bicho de sete cabeças, não. Tá bom, Pronto, obrigada. é exatamente isso, né? O AutoCAD, ele é um programa que há necessidade de você estar sempre praticando, né? Por exemplo, eu fiz um AutoCAD, um curso de AutoCAD na época que eu fazia graduação, e passei muitos anos sem utilizar o AutoCAD. Quando eu fui utilizar novamente, é como se eu nunca tivesse visto o programa, né? Assim, a gente se lembra de É alguns comandos, justamente isso. algumas... Eu E sei se que não é lembra bicho de sete cabeças, é simples, mas eu de... também não lembro de muita coisa, não. Pronto, exatamente. Então, quer dizer, olha, faziam muitos anos que eu não dava aula de AutoCAD, né? Então, eu tive que aprender, tipo, reaprender, né? Estudar, fazer os comandos de novo, né? Alguns caminhos, algumas coisas que a gente só vai fixar mesmo à medida que nós formos trabalhando. Então, eu também vou estar aprendendo um pouco com vocês, porque fazia bastante tempo que eu não mexia no AutoCAD, né? Mas vai dando certo. Então, deixa eu só voltar aqui para nossa apresentação, né? Eu mostrei aqui as formas de abrir, e só não tinha mostrado essa daqui, né? Esse triângulozinho, que tem exatamente aqui, ó. Esse triângulozinho é para você se conectar à comunidade online da Autodesk, é exatamente para você ter acesso àquele arquivo que você colocou lá na nuvem, tá? Então, se o seu programa já estiver aberto, você pode clicar aqui, né, se conectar com aquele login e senha, e você já vai ter acesso também à comunidade,
tá? Então, passando adiante, né, eu vou apresentar a janela gráfica. A janela gráfica é a janela que abre quando o programa, né, quando eu abro um arquivo, seja ele em branco ou não, isso que aparece é a janela gráfica. Então, ela vai ser dividida em 3 grupos. Nós temos o grupo 1, que é essa parte superior aqui, onde estarão todas as ferramentas que nós vamos utilizar. O grupo 2, que é a área de desenho. E o grupo 3, que tem duas coisas, né? A janela de comando e a barra de status. Então, nós, enquanto estivermos desenhando, nós temos que manter o olho aqui nessa janela de comandos, tá? E também na barra de status, que vai nos dar algumas informações de coordenadas de ponto, né? Localização, né? A gente vai ter algumas teclas aqui nessa barra de status que vão facilitar na hora que nós estivermos desenhando. Então, a gente vai ter que estar sempre olhando aqui para essa parte inferior da tela, que é exatamente a parte do AutoCAD que conversa com o usuário, tá? Essa parte inferior, ela sempre vai estar conversando com o usuário. Então, ó, eu tenho aqui, nessa parte superior, né, as ferramentas, que essas ferramentas, elas são divididas em 3 tipos, tá? Nós temos as ferramentas de desenho, e são ferramentas que eu vou fazer as linhas, círculos, arcos, retângulos, né? Eu vou desenhar com essas ferramentas. Se eu clicar aqui nessa seta, ó, vão abrir outras opções de ferramentas, tá? Então, a gente pode estar selecionando essas ferramentas a partir desse menu, né? Que esse menu, ele está em faixa, a gente chama que esse menu é o menu Ribbon, né? Que é em faixa, tá? Então, o segundo grupo são as ferramentas de modificação, né? Chamadas de Modify. Essas ferramentas são ferramentas que eu vou utilizar depois que eu tiver aplicado as ferramentas de desenho. Então, uma vez que eu desenhei, né, eu posso estar movendo, copiando. Ó, vocês viram que eu passei o mouse aqui em cima, abriu esse menu, né? Quando eu dei um ESC aqui, ó, a janela de comando conversou comigo, né? Disse que tinha aparecido aqui um comando e eu dei o cancela, o ESC, para esse comando sair. Então, aqui sempre vai estar conversando com a gente, tá? Então, vamos lá. Essas ferramentas de modificação, eu vou utilizar exatamente para modificar o meu desenho, tá? Eu vou poder mover, copiar, esticar, né, estender, rotacionar, espelhar, modificar a escala, vou poder cortar, vou poder arredondar, né? Eu vou poder fazer uma cópia de documento de forma planejada, eu vou poder aqui apagar, explodir, né? Fazer o comando de offset, que é duplicar, fazer linhas paralelas, e eu clicando aqui na seta, eu vou ter outros comandos, né, de modificação. Eu posso selecionar, né, quais os comandos que estão aqui, mas eles geralmente vem aqui os comandos que a gente mais utiliza, tá? E as outras ferramentas, né, que estão aqui, eu tenho aqui, por exemplo, as ferramentas de anotação, annotation. Essas ferramentas, elas vão me auxiliar na hora de informar o que eu estou desenhando. Então, eu vou poder colocar texto, eu vou poder colocar dimensões, tabelas, né? Aqui cotas, tá? Então, eu vou poder fazer, né, essas anotações. Aí eu tenho aqui os layers, que esses layers nada mais são do que as camadas. Vocês lembram quando a gente estava desenhando as vistas ortográficas, que a gente desenhava em camadas? Que são as camadas? Eu desenhava o que estava mais próximo, com uma linha mais espessa, o que estava em segundo plano, com uma linha mais estreita, né? E aí eu dava a diferença dessa profundidade. Então, aqui no AutoCAD, eu posso desenhar tudo com a mesma linha e posso aplicar layers, que são camadas, que são linhas de diferentes espessuras, né? Aqui a gente vai
poder estar criando os layers, né? Qual é a espessura das linhas que a gente vai estar trabalhando, tá? Eu posso também, ó, inserir blocos, né? A gente não vai trabalhar com inserção de blocos, tá? Mas o que são blocos? São desenhos prontos, tá? Eu vou fazer um projeto arquitetônico de uma casa e eu posso estar inserindo nesse projeto, só um segundo, e eu posso estar, opa, não era que eu estava aqui. Eu posso estar inserindo nesse projeto, né, desenhos prontos. 4 pessoas. Tá? Inserindo nesse projeto, deixa eu só... Então, aula minha na sexta, eu não assisto. Peraí. Eu posso estar posso estar inserindo, né, esses blocos, que são desenhos prontos. Então, eu vou fazer um desenho arquitetônico e eu posso estar inserindo sofá, mesa, cadeira, eletrodomésticos, né, para dar uma ideia da dimensão que esses objetos, que esses móveis vão ocupar dentro do meu projeto, tá? E aqui eu tenho as propriedades, né, eu posso verificar aqui, olha a espessura das linhas que foram aplicadas, né? E eu tenho aqui outras utilidades, né, que no momento a gente não vai estudar. Como eu falei, a gente vai ter apenas 3 aulas de AutoCAD, então a gente não vai poder aprofundar muito. Aprofundamento vai ser realizado em outras disciplinas, tá? O segundo grupo, tá, dessa janela aqui que nós estamos estudando, essa janela gráfica, é exatamente esse papel que nós temos aqui, né, a nossa área de desenho, tá? Nós temos essa área de desenho dividida em 2 espaços, tá? Eu tenho esse model, que é o Model Space, que é onde eu vou estar modelando, onde eu vou estar desenhando, tá? E eu tenho uma segunda, né, janela aqui embaixo, ó, que a gente chama de Paper Space. Esse Paper Space é exatamente, depois que eu desenho aqui no espaço Model, eu posso estar transferindo o que eu desenhei aqui no espaço Model para o Paper Space e mostrando como esse desenho vai ficar depois de plotado, né? A plotagem é exatamente a transformação desse desenho em um desenho que vai ser impresso, tá? Então, eu posso ter aqui vários, né, paper space, eu posso, olha, criar aqui vários paper space. Por quê? Porque nesse espaço model, eu posso fazer um desenho, né, de um tamanho inimaginável. Eu posso desenhar, por exemplo, um condomínio horizontal, como esses condomínios que nós temos enormes. Posso estar desenhando um conjunto habitacional com cerca de 1.000 unidades, 2.000 unidades de casas. Então, assim, eu posso desenhar coisas aqui enormes e depois estar transformando, né, em escala, obviamente, num tamanho que eu possa imprimir aqui no papel, né, no tamanho daquele papel, né, que eu mostrei, que eu falei para vocês na segunda unidade, né, que nós temos aquela série A, então eu posso estar aqui dimensionando esse papel e fazendo isso. Então, nós não vamos fazer a transformação, né, a plotagem de nenhum arquivo, a gente só vai trabalhar aqui e desenhar, tá? Desenhar, salvar o arquivo, né, nesse formato aqui, que é DWG, né, um formato de desenho, e a gente vai estar avaliando os desenhos a partir daí, tá? Então, essa janela de desenho, né, essa área de desenho, ela é dividida em Model Space, que é onde eu desenho, e o Paper Space, que é onde eu vou imprimir, tá? E a última parte, tá? É exatamente essa parte inferior aqui, onde eu tenho a janela de comandos, que é essa daqui. Essa janelinha é a que vai estar conversando conosco durante todo o momento que nós estivermos desenhando. E eu tenho também, né, essa barra de comandos aqui, que essa barra aqui, ela vai também estar mostrando algumas informações, como, por exemplo, né, ó, quando eu movimento o meu
cursor, né, que a gente chama esse cursor aqui de crosshair, ou cabelo em cruz, vocês observem que aqui no canto inferior, ele vai me dar as draw coordinates, né, aqui, ó, drawing coordinates, que são exatamente as coordenadas dos pontos. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse ponto, esse ponto vai ter exatamente essa coordenada, onde esse primeiro número, esse 2.281 ponto, né, esse aí vai ser o X, e o 15,83 ponto, etc. aí, vai ser o Y, tá? Como eu estou trabalhando em duas dimensões, ó, eu estou trabalhando aqui apenas com X e com Y, tá? Vai aparecer apenas aqui duas coordenadas. Mas aqui no AutoCAD, nós temos uma função para trabalhar em três dimensões, então apareceria também o Z, se fosse o caso, tá? Se eu tivesse escolhido lá no início um template onde eu pudesse desenhar com três dimensões, aí ia aparecer aqui essa terceira coordenada, tá? Então, essa parte inferior aqui, essa barra aqui de status, né, ela vai me mostrar, por exemplo, olha, em qual espaço eu estou desenhando, se eu estou desenhando no espaço Model ou no Paper Space, tá? Então, nesse caso aqui, ó, está aparecendo o Model, tá? Se eu clicar aqui, ó, ela vai para o Paper Space. E aqui, ó, ficou Paper. Se eu clicar novamente, ó, ela passa para outro Model, outro modelo, tá? Então, ó, eu posso vir aqui de volta e ele vai voltar. E, ó, a janela de comando conversando comigo aqui, né? Mostrando aqui o que é que eu estou fazendo, tá? Aqui eu ainda tenho, ó, o Grid Mode, tá? Esse Grid Mode é, por exemplo, nesse caso aqui, a minha janela gráfica, ela está milimetrada, né? Ela está aparecendo um grid aqui. Se eu clico, ó, esse grid, ele desaparece, tá? Então, aqui são ferramentas que vão facilitar, né, o nosso desempenho no AutoCAD, tá? Então, eu tenho aqui, né, outras ferramentas, tudo isso aqui a gente vai estar detalhando nas próximas aulas. Tá? Então, deixa eu ver aqui, para não me perder. Né? Eu falei já, né, só recapitulando, da barra de ferramentas, que é esse menu inicial, tá? Eu falei do menu de acesso, que foi clicando nesse A, né, vocês lembram que eu mostrei, a gente clica no A, aí vai aparecer um menu parecido com aquele que a gente vê no grupo Office, né, nos aplicativos da Microsoft Office, do Word, Excel, etc. Então, eu posso abrir, né, ou abrir não, criar um novo, eu posso abrir, salvar como, importar, exportar, e esses daqui são do AutoCAD, tá? Arquivos, formas de publicação do meu desenho, tá certo? Aqui em cima, eu tenho os menus de acesso rápido, né? Eu posso também criar um novo documento, abrir, salvar como, né? Eu posso abrir da internet, né, da web ou de um telefone móvel, né, eu posso salvar para abrir, né, em um telefone móvel ou na internet, porque o AutoCAD, né, quando você compra a versão profissional, você pode baixar do celular, né, ou tablet, e ter essa versão para equipamentos móveis, tá? Posso imprimir, posso aqui também, ó, desfazer ou refazer, né? Então, eu tenho esse menuzinho de acesso rápido aqui, da mesma forma que nós temos no Office, tá? E temos também, que eu mostrei, né, a central de informações aqui, ó, que a gente pode estar acessando, tá? Aqui em cima, tá, eu vou ter sempre o programa que eu estou trabalhando, no caso o AutoCAD e a versão que eu estou utilizando é em 2019, eu estou utilizando uma versão educacional, tá? E eu estou nesse momento no desenho 1, tá? Se eu clicar aqui, ó, no 2, aqui já vai aparecer o desenho 2, tá? Então, vai aparecer aqui o desenho que estiver aberto. Eu falei, né, que o menu, ele é em faixa, que a gente chama
ribbon, e falei dos grupos de comando, né, draw, modify, portraits e outras ferramentas, né? Então, vamos adiante. Aqui eu já mostrei, né, a questão das ferramentas padrão, que são as mesmas utilizadas no Windows, na linha do Office. Eu falei da área de desenho, né, e eu vou mostrar aqui algumas opções que nós temos para fazer, tá? Então, ó, eu estando aqui na minha área de desenho, se eu clicar... Opa, eu já configurei aqui, ele não está mais aparecendo. Mas vamos lá. Eu vou clicar aqui, tá? Vou dar um comando aqui, né? 2 letras, OP, que vai diretamente para as opções, né? Options. Pessoal, a gente sempre vai trabalhar com o AutoCAD em inglês, tá? Vocês vão baixar. Se já baixou em português, vocês vão lá e baixem novamente em inglês. Porque os comandos que eu vou dar aqui vão ser para o AutoCAD em inglês. Eles mudam um pouco na versão em português, tá? Então, vamos lá. Vou entrar aqui em Options, né? Dou um Enter. Eu botei OP aqui na minha janela de comando e dei um Enter e apareceu esse menu aqui, né? Então, eu vou aqui em preferências do usuário, tá? Não, não é aqui. Deixa eu aqui é mais na frente. Peraí, deixa eu ver em display. Peraí. Eu vou aqui em display, tá? Esse preferências do usuário a gente faz daqui a pouco. É exatamente onde eu mudei as configurações do mouse, tá? Então, eu vou aqui em display. Nesse display, eu posso... Nesse display aqui, eu posso, por exemplo, trocar o esquema de cor, né? Aqui em cima, vocês estão vendo escuro, né? Dark. Eu posso botar para claro, tá? Se for o caso, olha, eu vou só aplicar aqui para vocês verem como é que fica, ó, ele ficou claro, tá? Então, mas no AutoCAD é mais confortável você trabalhar com ele todo escuro, tá? Então, a gente bota aqui e eu fiz uma aplicação, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, né, não precisa mexer em nada disso, o que eu quero que vocês vejam é aqui o tamanho da minha crosshair, tá? Então, é crosshair size. Aqui eu posso, a minha crosshair tá aqui com 5 de tamanho, tá? Mas algumas pessoas que trabalham com AutoCAD, elas gostam de aumentar aqui e colocar 100, tá? Eu vou aplicar aqui e dar um ok para vocês verem, ó. Então, vendo como minha cruz aumentou, ela tá agora, né, indo para o infinito, nas 4 direções. Então, alguns profissionais gostam de desenhar com a crosshair assim, tá? Por quê? Porque eu posso desenhar uma coisa desse lado, tendo como base uma coisa que está desse outro, né? Um objeto que está desse outro, tá? Então, mas eu prefiro, né? Eu vou aqui dar novamente, ó, vou aqui na minha janela de comando, vou dar um OP, Enter, ele vai abrir aqui, então abrir o display, e eu vou diminuir aqui o tamanho da minha crosshair para 5, tá? Eu vou aplicar e dar um OK, aí ela voltou para o tamanho normal, tá? Então, essa é como é que diz, uma modificação que eu posso fazer, né, no meu AutoCAD. Outra modificação é com relação a esse sistema USC. O que é esse sistema UCS, quer dizer, né, que é em inglês? Sistema de coordenadas do usuário, né, ou United Coordinated System, tá? Então, esse sistema de coordenadas do usuário é exatamente o que eu vejo aqui, ó, esse X e esse Y aqui, tá? Então, se eu botar aqui na minha, aqui, né, UCS, aí ele já vai aparecer aqui, olha, UCS SICOM, tá? É onde eu posso fazer essa modificação. Então, se eu clicar aqui, né, deixa eu... UCS... Vai abrir, não. Sim, para aqui. Aí ele abre aqui, né, um comandozinho, ele diz assim, Enter an option, né? Então, eu vou dar um Enter numa opção, tá? A opção que eu vou fazer agora, agora inicialmente, é essa de propriedades,
tá? Então, eu vou clicar aqui em propriedades, né? Ou se eu digitasse o P, também ia, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou desenhando, né? Eu vou desenhar, eu visualizando o papel paralelo aos meus olhos, tá? Então, eu vou colocar aqui em 3D. Ele já está, porque eu selecionei lá, o template que eu selecionei lá no início, já foi para isso, tá? Então, ó, se eu colocasse em 3D, olha como era que eu ia desenhar, né? Então, para nós é mais fácil desenhar dessa forma aqui, tá? Uma coisa que eu posso modificar é a cor... Bom, não, vamos logo para cá. O tamanho do ícone UCS, que é esse ícone aqui, certo? Eu posso deixar ele mais gordinho, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Ele como tá aqui. Se eu der um OK aqui, ó, ele ficou aqui maior, né? Vou dar aqui novamente o comando, né? Eu botei UCS icon, vou botar propriedades, vou aqui novamente, e vou diminuir aqui, ele estava em 50. Né? Então, deixa eu botar aqui em 50. Pronto. Né? Vou deixar ele aqui. Se eu der um OK aqui, ó, ele diminuiu para o tamanho que estava. Né? Posso dar aqui um Enter. Né? Se eu já dou um Enter, ele já vem para esse menu. Aí eu posso digitar só um P aqui e dar um Enter, ó, ele já vai abrir as propriedades. Tá? Eu posso mudar aqui, ó, a cor, tá? Do meu ícone, tá? Mas é mais confortável a gente estar aqui com o branco, né? E aqui também ele vai mudar de cor, a gente deixa tudo branco, tá certo? A gente só, né, função daqui, né? Se eu quiser aumentar isso, né? Ele vai aumentar aqui, tá? Outra coisa aqui, ó, é o peso da minha linha, né? Eu posso aumentar, ó, aqui já fica mais espessa, o terceiro aqui já fica mais espessa ainda, né? Então, posso deixar aqui só um e dar um OK. Então, ó, quando eu faço qualquer coisa, né, ele já vai aqui mostrando, nesse caso aqui, como o meu salvamento automático está... Deixa eu levantar aqui para vocês verem, né? Como meu salvamento automático ele está ativo, né? Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Ele já está salvando aqui, mesmo sem eu estar desenhando nada, mas ele já está salvando as configurações que eu estou fazendo aqui no meu AutoCAD. Então, a gente tem sempre que estar olhando para essa janela, porque ela vai sempre conversar conosco, tá? Então, aqui eu já mostrei. As janelas de comando, né? Eu já falei, essa parte aqui inferior, né? A gente vai saber onde está acontecendo, a gente tem sempre que estar olhando para essa janela de comando, tá? Eu tenho aqui alguns arquivos da minha barra de status, né? A gente vai ver todas essas ferramentas aqui nas próximas aulas. Vamos adiante. E a questão do teclado, né? Como é que nós vamos utilizar o teclado? A gente vai desenhar, obviamente, utilizando o mouse, mas o teclado, ele vai ser um grande alinhado na hora de nós estarmos executando atalhos, vamos dizer assim. Nós temos as teclas alias, que o que são essas teclas? São teclas que podem ser únicas ou combinadas, né? Letras, vamos dizer assim, únicas ou combinadas que vai nos dar opções de ir diretamente para os comandos. Como, por exemplo, né? Deixa eu tentar aqui. Quando eu coloquei OP, né? Aí já apareceu aqui a opção de Options, né? OP é Options. Né? Se eu digitasse Open, ó, eu já ia abrir um arquivo existente. E aqui outras formas, né? Quando eu digitei a UCS, aí ele já me deu aqui, né? Opa, peraí que ele foi, eu passei o mouse, ele andou. UCS, ele já me deu aqui várias opções
né, com o CS. Aí eu vim aqui, selecionei a que eu queria, que era esse Seacom, né, e ele via. Então, alguns comandos, eles podem ser acessados com teclas. Então, se eu colocar aqui um L, né, e der um Enter, eu vou estar aqui com o comando line, que é o comando de fazer linhas, né, retas, ativo. E ele já vai pedir aqui, ó, para eu especificar o primeiro ponto, aí a gente vai ver qual é o ponto que vai ser especificado e assim a gente começa a desenhar. Tá? Então, essas teclas alias são exatamente teclas, deixa eu dar um ESC, são exatamente teclas que vão, né, nos ajudar. Então, por exemplo, se eu botar L, é o comando line, se eu colocar Z, é zoom, E, eraser, né, que é apagar, C, fazer círculos, né, o O é o offset, que é um comando de duplicar linhas paralelas, tá? E eu tenho também as teclas F, né, que, por exemplo, se eu apertar F1, é uma ajuda, né, F2, né, texto dos comandos, F3, né, eu ativo ou não a função OSNAP, né, F5 eu vou criar um cursor isométrico, né, eu passo a trabalhar com cursor isométrico, e assim sucessivamente. Então, tudo isso aqui que tem aqui é basicamente o que eu vou ativar aqui, ó, nessa barra aqui de comandos, né, essas teclas que tem aqui. E se eu colocar em cima, ó, vai aparecer, como por exemplo, ó, o display, né, o grid que está aparecendo. Se eu clicar F7, ó, o grid desaparece. Se eu clicar F7 novamente, o grid vai aparecer, tá? Por exemplo, aqui a função orto, né, ó, que seria a função orto, né? Só para vocês terem ideia. Quando eu vou fazer uma linha, por exemplo, vou clicar aqui em line, né? Se essa função orto não estiver ligada, né? Especificar o primeiro ponto, ó, o meu cursor ele roda para todas as direções, tá? Se eu aplicar aqui um F8, que eu ativo a função orto, então ela só vai, né? Exatamente 90 graus, tá? Então, ela gira aqui em torno de 90 graus, ela não fica, né? Se eu tirar, ó, apertar F8 novamente, ó, ela volta a girar, tá? Então, são ferramentas que vão nos auxiliar na hora de desenhar, porque, ó, deixa eu botar aqui novamente, ó, se eu quero fazer uma linha retinha aqui, ó, eu posso custar um pouco até acertar essa linha, né? Então, se eu faço ela, dou um offset, ou um offset não, um F8, né? Ativo aqui orto, ó, eu criei uma linha, né? E aqui, ó, orto on. Então, eu posso fazer essa minha linha bem retinha, sem problemas, tá? Ao passo, ó, que aqui ela tá girando. Então, vamos lá. A gente vai aprendendo essas funções à medida que a gente vai utilizando, tá? Outra coisa que é muito importante é o uso do mouse, tá? Como eu já falei, nós vamos desenhar com o mouse. As teclas vão ser para facilitar o acesso a comandos, né? A gente, com a prática, a gente vai utilizando mais o teclado e parando de clicar aqui nessas ícones, né? Então, a gente tem que saber o que é que cada tecla do mouse faz, né? Nós temos três teclas, vamos dizer assim. Nós temos um botão esquerdo, que esse botão esquerdo eu posso ativar os menus, ícones, ou selecionar entidades de desenho, né? Então, vamos lá. Eu posso ativar um menu, por exemplo, eu posso clicar aqui em line e fazer uma linha. Então, fiz a linha aqui, né? Fazer aquela de qualquer jeito. Encerro o comando com o ESC, e com esse mesmo clicar do mouse, né? Então, se eu clico com o botão esquerdo, eu posso, em cima do ícone que eu fiz, né? Do desenho que eu fiz, eu posso clicar aqui e selecionar o objeto, tá? Então, se eu estiver com um comando ativo, tá? Eu posso aqui clicar o line, né? Cliquei line, eu com o botão, né? Apertado, o botão esquerdo, eu faço o meu desenho, tá? Aperto um ESC, encerro o comando.
e eu posso, olha, aqui eu não tenho nenhum comando ativo, tá? Eu já cancelei aqui, ó, o meu último comando aqui foi um cancel, né, um ESC. Aí eu venho aqui, ó, é tanto que a linha acende, né, ela dá uma, então eu venho, ó, e aqui seleciono. Eu posso apagar, né? Eu dei um delete, o delete tem a mesma função do eraser, tá? O botão esquerdo, já mostrei, né? Agora o botão wheel. O que é o botão wheel? O botão wheel é esse pneuzinho que tem no meio do mouse, tá? Então, se o seu computador, né, se você não tem esse botão, esse pneuzinho, você não vai ter essa função no mouse. Mas essas funções que aparecem aqui nesse botão wheel, eles também vão ter aqui, ó, por exemplo, estão todas elas aqui, tá? Estão todas elas aqui nesse menu que está suspensa aqui do lado, tá? Mas a gente vai trabalhar com ela o wheel aqui e depois, né, em outra aula eu vou mostrar ela naquele menu. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai permitir que eu dê zoom, tá? E os tipos de zoom que eu tenho é real time, pan real time, zoom extends, que são tipos de zoom que nós utilizamos no desenho, né? Deixa eu fazer aqui, né, um objeto aqui qualquer, aqui fiz várias linhas, encerrei meu comando, né? Se eu rodar o meu pneuzinho, né, o botão wheel para frente, ó, ele aproximou, tá? Ó, rodei mais um pouquinho para frente, ele aproximou. Se eu rodar para trás, tá? Ele vai diminuir. Rodar para trás, ele vai diminuir. Rodar mais para trás, ele vai diminuir, tá? Rodei para frente, deixei como estava. Se eu apertar o meu botão, o meu pneuzinho, tá? Aparece uma mão, ó. Vai aparecer uma mãozinha, tá? E eu, com esse botão apertado, se eu mover o mouse, ó, a minha tela está movendo, tá? Minha tela está movendo. Por quê? Porque eu posso estar desenhando, né? E precisar ver uma coisa que está mais aqui no cantinho, né? Ou mais aqui no outro canto. Então, ela vai se movimentar. E assim a gente pode, tá? Então, esse wheel, esse botão, ele vai ter essa função. Se eu boto para frente, ele aumenta o zoom. Se eu boto para trás, ele diminui o zoom. Se eu aperto e seguro, aparece a mãozinha, aí eu faço isso. Então, olha, essa mesma mãozinha aparece aqui, ó, pan, tá? Ó, cliquei aqui em pan, ó, cliquei na minha tela, vai fazer a mesma coisa, tá? Aí, observe aqui, ó, que na minha janela de comandos está aparecendo o pan. Se eu der o ESC, ela vai desaparecer, o comando vai desaparecer, tá? Então, a gente vai ter depois uma aula de seleção, né? Então, não vou falar sobre seleção agora, como selecionar os objetos, depois a gente vê isso, tá? Opa, vim para a tela errada. Vamos lá. E o botão direito, né? Ela pode ativar um menu temporário, né? Ela pode um menu cursor, ou então ela pode, né, o menu barra de ferramentas ou substituir a tecla Enter. Isso aí vai depender do que estiver selecionado no momento. Então, a gente pode fazer essas configurações, tá? Usando aqui mesmo menu, né, o mesmo comando que a gente deu no início, o options, tá? Então, eu posso, por exemplo, tá? Deixa eu vir aqui no meu arquivo, eu vou dar um options, tá? E eu estava aqui em display, né? E agora eu vou aqui em... Opa, meu mouse estava... Preferências do usuário, tá? Nessa preferências do usuário, tá? Vamos ver aqui a configuração, tá? Eu vou clicar aqui, ó, nesse menu, tá? Que esse menu aqui, ele vai configurar o botão direito do meu mouse, para fazer exatamente essas opções aqui que elas podem, né, estar acontecendo. Então, eu vou clicar aqui, clico aqui, ó, right click, né, e ele vai abrir esse
outro menu aqui. Então, vamos ler, né, o que é que está dizendo aqui, né? Qual é o modo de utilização que eu vou ter no momento? Então, se não tiverem objetos selecionados, né, quando eu clicar com o botão direito, o que é que vai acontecer? Então, eu quero que repita o último comando, né? Então, deixa eu botar aqui apply e close, apply. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, ó, vai aparecer o último comando que eu botei, que foi o options, tá? Então, clicando com o botão direito, aparece o options. Vou aqui voltar, né? Aparece o options, não, aparece o último comando, porque, no caso, o último comando que eu fiz foi o options. Mas, por exemplo, se fosse o line, então ia aparecer o line, tá? Se eu estiver em modo de edição, tá? Se um ou mais objetos estiverem selecionados, quando você apertar o botão direito, aí eu posso repetir o último comando ou apresentar, ou aparecer, né? Shortcut, menu, seria aparecer um menu curto, né? Então, como eu já botei aqui, ó, o último comando, tá? Quando não tiver nada acontecendo, eu clico no botão direito, aparece o último comando, então eu posso, nesse momento aqui, botar esse menu curto. O que seria esse menu curto, né? Vamos lá. Vou fazer mais uma vez aqui um objeto qualquer aqui, tá? Então, eu tenho aqui, né? Ah, eu encerrei. Não. Deixa eu fazer novamente para poder estar ativo. Então, ó, eu estou aqui com o meu objeto. Se eu clicar com o botão direito, ó, ele vai aparecer exatamente o menu curto que que eu falei, né? Que eu selecionei lá, tá? Então, apareceu aqui o menu curto. Por quê? Porque eu estou com um comando em execução. Eu estou em um modo de edição, tá? Aí, apareceu esse comando. Tá? Deixa eu dar aqui o ESC, selecionar aqui. Podem falar, viu, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vou dar um options novamente. Preferências do usuário, né? O botão direito. Se eu tiver num modo de, né, um modo de comando, tá? Então, se o comando estiver em progresso, deixa eu só apagar, silenciar aqui, que tem gente com... Opa. Então, se um comando estiver em progresso, se você clicar com o botão direito, né? Deixa eu ver se a configuração está certa aqui. Tá. Né? Vai aparecer um menu curto, né? Ele vai desabilitar quando o comando, né, e as opções estão presentes. Tá? Então, essa é a terceira opção, quando eu estiver em um modo de comando. Tá bom? Então, vocês façam as alterações no AutoCAD de vocês para ficar assim, tá? Eu vou colocar os slides, vou disponibilizar os slides para você, né? Esses slides que eu estou mostrando aqui, esses slides que eu estou mostrando eu vou disponibilizar para vocês. E aí vocês vão poder, né, caso não dê agora durante a aula, vocês vão poder fazer essas configurações depois. Tá? Então, aqui a gente encerra a parte inicial, né, de apresentação do programa. Tá? É as configurações que vocês têm que fazer, né, para que a gente possa começar a desenhar. Então, uma vez essas configurações feitas, né, a gente pode ir para os nossos comandos iniciais. Então, hoje a gente vai ver alguns comandos, tá? E só para que a gente possa ter como fazer uma atividade para contar essa aula, né? Computar essa aula, tá bom? Então, o primeiro comando é o comando line. Tá? Esse comando line, ele desenha um segmento de reta a partir de 2 pontos, tá? Então,
Quando a gente estava estudando geometria descritiva, a gente precisava de 2 pontos para fazer uma reta. Então, agora vai ser do mesmo jeito, tá? Então, esses pontos, eles podem ter suas coordenadas informadas no teclado, ou eu posso clicar diretamente na área de desenho, sem me preocupar qual é a coordenada, tá? Quais são as formas de ativar esse comando, né? Então, para ativar o comando line, eu posso ir aqui, né, nas minhas ferramentas, aí eu vou, clico diretamente no menu, no ícone line e ativo o comando, tá? Ele já ativa aqui, ó, e já pede para eu especificar o primeiro ponto. Esse primeiro ponto, como eu falei, ele pode ser uma coordenada, ou pode ser um clicar, né? Cliquei aqui na minha área de minha janela gráfica e ele já vai, né, ter o primeiro ponto. Aí, quando eu clico o primeiro ponto, ele vai pedir aqui, ó, especifique o próximo ponto ou undo. Undo é desfazer. Então, se eu apertar em undo aqui, ou então se eu botar um U e der um enter, né, já desfaço o que tinha sido feito, tá? Vou dar um ESC aqui. Fiz a partir do clicar no ícone aqui, line, né? Mas eu posso vir aqui na minha janela de comandos, ó, e dar um L minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Né? Eu botei minúsculo, ó, ele já transformou em maiúsculo, deu um Enter, ele já está com o comando line especificado. Então, a partir daqui, eu vou especificar o primeiro ponto, né? Eu poderia botar a coordenada, eu vou mostrar como é que coloca essas coordenadas, né? Inicialmente, a gente vai fazer a partir de coordenadas, e aí a gente vai desenhando, tá? E, por exemplo, se eu for fazer um polígono, né, a gente vai fazer polígonos, se eu botar, né, depois que eu fizer vários, né, eu posso fechar só clicando em close, eu vou mostrar agora. Então, primeira forma que eu vou desenhar com o comando line é a partir de coordenadas cartesianas absolutas, quando eu trabalho apenas com 2 dimensões. Então, eu vou informar um valor horizontal e vou informar um valor vertical, tá? Que é exatamente, pessoal, ó, o horizontal, que é o X, que está aqui, ó, e o vertical, que é o Y, tá? Deixa eu fechar isso aqui, tem tanta coisa aberta, eu não vou precisar, foi só para o início. Pronto. Certo? Então, eu vou começar desenhando um retângulo, tá? Eu faço o comando line, né? Eu vou anotando aqui esses comandos, porque se eu ficar indo e vindo meu lápis. Procurar aqui um lápis, pronto. Sem ponta. Vamos lá. Eu vou dar o comando line, né? E eu vou fazer 4 pontos, tá? Só anotar aqui para não ter que ficar voltando. Então, vamos lá. Então, vocês podem ir fazendo também, se vocês estiverem com o AutoCAD ligado, tá? Então, eu vou começar aqui, vou dar um line, L, Enter, tá? Vou especificar o primeiro ponto. Nesse caso, esse meu primeiro ponto vai estar 3 unidades, né, de distância de X e 3 unidades de distância de Y, tá? Então, ele vai estar, vocês lembram do nosso espaço? Ele vai estar 3 de distância do horizontal e 3 de distância do vertical, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 3,3 e dou um Enter. Olha para onde ele foi, veja, vou buscar aqui com o meu pan, né? Ó, eu vou rolando aqui, vocês já vão treinando aí, ó. Clica e volta. Aí eu aproximo, né? Rolei para frente, clica e volta, aproximo. Olha aqui onde é que ele está, ó. Certo? Ele está aqui a 3 de distância de X e 3 de distância de Y, tá? Esse é o meu primeiro ponto. Conseguiram? Tá?
Depois que eu fiz o primeiro ponto, tá? Eu vou especificar aqui, ó, line, né? Especificar o próximo, next point, tá? Então, o meu próximo ponto, ele vai estar a uma mesma distância de x, tá? Só que ele vai estar mais para a direita, então ele vai estar mais distante de y, tá? Então, eu vou botar o quê, ó? 9,3. Aí eu tenho aqui, ó, dei o Enter, ele já me deu o segundo ponto. Então, ele criou uma linha entre o primeiro e o segundo ponto, tá? Agora, o próximo ponto, ele vai estar na mesma distância aqui de x, tá? Mas ele vai estar em outra distância de y. Então, vou botar aqui, ó, 9,8. São as próximas coordenadas do ponto. Eu der um Enter, ó, ele foi lá para cima, tá? Aqui porque eu estou dando Enter, eu estou dando a coordenada de x e a coordenada de y, tá? Agora, eu quero voltar para cá, né, ó. Quero fazer mais um lado aqui do meu retângulo, e a coordenada vai ser 3,8, e eu vou dar um Enter, tá? Então, olha, ele já veio para cá. Aqui eu tenho duas opções, tá? Eu posso digitar a mesma coordenada do início. Olha, se eu deslocar o meu mouse aqui para o início, tá? Vai aparecer aqui embaixo, ó, aqui nessas Draw Coordinates, vai aparecer aqui, ó, 3 e 3, ó, tá vendo? Ou então eu posso simplesmente, ó, tá aqui close, close. Eu posso clicar em close ou colocar um C e um Enter. Se eu clicar aqui em close, ó, ele fechou. Tá? Então, ó, apertar aqui no meu histórico de comando, né? Primeiro eu fiz, ó, 3,3. Depois eu fiz 9,3. Depois eu fiz 9,8, 3,8 e fechei com close. Tá? Fiz o meu primeiro retângulo, o meu primeiro desenho, utilizando, né, as coordenadas cartesianas absolutas, onde eu informei dois comprimentos, né? Eu informei uma largura e uma altura, né? Sempre uma distância horizontal e uma distância vertical. Tá? Então, esse é o primeiro comando. Primeira forma de usar o line, tá? Quando eu informo as coordenadas cartesianas. A segunda forma de usar o comando line é fazendo as coordenadas cartesianas relativas, tá? Ah, gente, eu me lembrei aqui de uma coisa. Por exemplo, ó, quando eu estava com o comando ativo, né? Deixa eu só apagar esse daqui para mostrar para vocês, dar um line aqui novamente. Vocês estão vendo aqui, ó, eu estou com o comando line ativo. Quando eu passei aqui em cima do meu desenho, né? Ó, quando eu chegou aqui no final, ele mostrou o endpoint, ó. Tá vendo que tá aqui, aqui, ó, mostrou o endpoint, né? Apareceu naquela hora, olha, aqui mostra o endpoint, ó. Tá? Aqui, ó, endpoint. Quando a gente muda, ele para, né? Então, por que é que isso aparece, ó, o endpoint, tá? É porque, ó, eu tô aqui, ó, cadê? Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu estava com o meu OSNAP aqui ligado, ó, tá? Estava com ele ligado. Se desliguei, ele não aparece, né? Se eu ligar, ó, ele vai aparecer, tá? Com um comando ligado, deixa eu vir aqui. Um comando, ó, ele aparece, tá? Olha, se eu desligar aqui, ó, peraí. Ele agora não tá mais aparecendo. Tá aqui. Ele vai me dar as opções, ó. Certo? Esse Object OSNAP vai me dar exatamente, olha, essas funções aqui de endpoint, midpoint, center. Quando eu estou com o comando em execução, tá? Ele vai mostrar exatamente o que eu falei lá, né?
Para que é que isso serve? Como, por exemplo, se eu tiver aqui com o line, né? Eu vou no final aqui. Se eu não tiver com isso aqui ligado, tá? Ó, não tiver com ele ligado, pode ser que quando eu vier colocar aqui, tá? Eu não chegue aqui no final, tá? Ó, aqui ele não vai, por exemplo, olha, eu vou clicar aqui, né? Se eu aproximar, olha, eu aproximei lá, né? Olha, mas se eu der um zoom aqui, olha, tá vendo que eu não cheguei no final, tá? Então, ó, eu apago, vou apagar, né? Vou ativar aqui meu Object Snap, vou dar o line novamente, olha, aí eu consigo, olha, chegar aqui e pegar aqui. Aí aqui eu tenho uma certeza, olha, que eu fechei. Por quê? Porque eu peguei no final, utilizando o Object, né, o Snap, tá? Então, fiz aqui o meu primeiro retângulo. O nosso segundo, né, a segunda forma de usar o comando line é utilizando coordenadas cartesianas relativas, né? Porque quando eu tenho um ponto já, né, eu dei aqui o meu primeiro ponto, que no caso aqui foi 12 e 13, tá? 12 e 3, x2, y3, 12, y3. Então, a próxima coordenada, né, por exemplo, olha, vai estar relativamente distante com relação a essa primeira que foi dada. Então, eu boto aqui @6, né? Então, a distância relativa em relação à que foi dada, a coordenada que foi inicialmente dada, tá? Então, deixa eu só pegar os valores aqui para poder fazer. Essa câmera não está prestando. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, novamente, dar o meu comando line, enter. Vou especificar o primeiro ponto, que é 12,3. Aí dou um enter, ó. Apareceu aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui nesse ponto. A próxima coordenada que eu for dar, ela vai estar a uma distância relativa dessa primeira que eu dei. Então, eu vou colocar aqui, olha, arroba, tá? 6,0. Tá? Então, eu vou dar aqui um enter. Porque, ó, ela vai estar andando aqui em x, né? Ela está andando aqui com relação em x, mas ela está na mesma altura de y, né? Então, ó, eu botei aqui @6, então ela vai estar a 6 de distância dessa inicial que eu fiz, mas o y vai continuar no mesmo alinhamento, tá? A próxima coordenada eu quero subir, tá? Já que eu quero subir, então eu vou dar aqui arroba, né? O meu x agora vai ser 0, opa, tem uma vírgula, 0, porque eu quero continuar no mesmo alinhamento de x, e agora eu vou subir, então eu vou botar uma coordenada igual a 5, já que eu quero um retângulo, né? Então, ó, venho aqui, apareceu a minha outra linha, né? O meu outro ponto, tá? Agora, olha, eu quero vir para a esquerda, tá? Se eu vou para a direita, é positivo. Se eu for para a esquerda, é negativo. Ó. Eu quero continuar no mesmo alinhamento de Y, mas eu quero andar negativo para X. Então, ó, vem lá, arroba, tá? Eu vou colocar -6, porque eu quero voltar, né? Eu venho negativo, vírgula, 0, porque eu quero ficar no mesmo alinhamento de Y. Então, dei Enter, ó, apareceu aqui. Então, o próximo, eu posso, né, colocar arroba 0,-5, porque eu vou só descer em Y, né? Ou então, eu posso dar um close, tá? Se eu der um close, ele vai fechar, tá? Coloquei aqui a coordenada, vou dar o Enter para ver se vai dar certo, ó. Dei o Enter, fechou, tá? Então, ESC, encerrei o comando. Então, fiz aqui o meu segundo
retângulo. Então, vamos lá, o que foi que eu fiz, ó? Resumindo, né? Eu coloquei o line, comando line, especifiquei o primeiro ponto, né, que foi 12,3, ele não apareceu aqui, mas foi 12,3. Aí o próximo, né, o próximo, ele não tá aparecendo tudo. Ah, tá aqui, line, 12,3, né? Aí eu coloquei a primeira coordenada, né, relativa com relação ao 12, então eu andei 6 em x, permaneci em 0 em y, depois eu andei 5 em y, permaneci 0 em x, né, depois eu voltei 6 em y não, em x, permaneci 0 em y, depois eu desci 5 em y, permaneci 0 em x, né, então fechei o meu retângulo, tá? Então, para a direita, positivo, voltando para a esquerda, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Tá? Vamos adiante. Falei das coordenadas absolutas, falei das coordenadas negativas, ou relativas, né? E eu botei o arroba, tá? Mas se o dinâmico input, né? Cadê o dinâmico input? Esse, não, polar trading. Tá aqui, esse daqui. Se o Dynamic Input ele estiver ligado, se eu tiver com isso aqui ligado, eu não preciso colocar o arroba, tá? A gente vai ver essa função aqui mais para frente, tá bom? Ligado não precisa do arroba. A próxima forma de colocar as minhas coordenadas é utilizar as coordenadas cartesianas polares, né? Que vão me dar os ângulos, tá? Para a direita é 0 grau, para cima 90 graus, para a esquerda 80 graus e para baixo 70 graus, tá? Vou mostrar aqui só rapidamente, logo, né? Vou dar o comando line aqui, dar o comando line, tá? Botar o ortho só para mostrar, ó. Se eu venho para a direita, vocês estão vendo aqui, ó, do lado do meu crosshair aparece ortho, né? E aparece o ângulo, né? Menor do que 0 grau. Então, se eu for para a direita, 0 grau. Ó, se eu for para cima, 90 graus. Mudou, tá vendo? Se eu for para o lado, 80 graus. Se eu for para baixo, 270 graus. Ele vai seguir exatamente esse princípio, tá? Porque cancelei o meu comando line e cancelei também o meu ortho, né? Ele está agora livre, o meu cursor, tá? Opa, vamos lá. Eu vou fazer um ponto, tá? Deixa eu botar aqui, tá? Eu vou fazer, né, um ponto, deixa eu ver aqui, tá aqui. Vou explicar logo aqui que depois eu falo, né? Falei disso aqui, é esse daqui agora que eu quero falar, né? O que é que isso quer dizer, gente, ó? Por exemplo, se eu colocar aqui um ponto, né, meu primeiro ponto, 100, né, com um ângulo de 30 graus, o que é que isso vai dizer? Que eu estou a uma distância de 100, né, do centro aqui, ó, de x e y, se eu medir daqui para lá, vai dar 100, tá? E a inclinação desse ângulo aqui, ó, é 30 graus com relação a x, tá? Ele fica 30 graus acima do eixo de x positivo, no caso, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, ó, esse próximo, né, eu vou dar o comando line, né, o meu ponto, todas as minhas canetas estão falhando. E meu lápis, eu acho que meus filhos pegaram aqui, eu não estou encontrando, não. Vou dar o line, né? O ponto inicial é 6, ou 21,3. Depois, né, eu vou dar um arroba, 6 arroba 60, depois um arroba 590, depois um arroba 6
180 e depois um arroba 5, 270. Aí a gente fecha o retângulo, tá? Então, vamos lá. Vou começar, né? Dou o comando line, enter, tá? Aí eu vou dar o primeiro ponto, que é 21,3, dou um enter, tá? Ó, tá aqui o primeiro ponto. O próximo ponto, né, ele vai ser arroba, que ele vai ser em relação ao primeiro, arroba 6, tá? Menor que 0. Enter. Ó, ele já deu lá, né? Então, a distância deles, ele é 6, menor do que 0. O ângulo dele com relação a o eixo X é 0. Tá? Vou para o próximo ponto, né? Vai ser arroba, eu quero agora que suba, tá? Então, ele vai ter a distância de 5 menor do que 90, porque 90 é para cima, tá? Então, eu dou um enter, ó, ele foi lá para cima. Agora, eu quero que venha para a esquerda. Então, para a esquerda é 180, tá? Então, eu venho arroba 6, porque ele vai andar para cá, menor do que 180. E eu dou o enter. Então, ele fechou aqui. Agora, eu posso, né, ó, dar um close e fechar. Ou então, eu posso, ó, arroba, então, ele vai estar 5 para baixo, 5 menor do que 270. Aí eu venho aqui e enter. E se eu der outro enter, eu encerro o comando. Tá? Se eu clicar com o botão direito do meu mouse, eu volto o comando. Tá? Der um enter, encerro. Ó, se eu der um enter com o comando ligado, ele volta aqui para o último ponto, né? E começa aqui um novo desenho, se for o caso. Tá? Continua o desenho, se for o caso. Certo? Diminuir aqui um pouquinho. Tá dando para acompanhar, pessoal? Né? A aula vai ficar gravada e depois vocês podem, né, assistir, caso tenham dúvida. Esses exercícios que eu estou fazendo, esses exemplos, na verdade, eles são exemplos para treinar os comandos, tá? Não é exercício que vocês vão me entregar ainda, o exercício eu mostro no final. Outra forma de dar esse comando line, né, é utilizando exatamente o ortho, né, aquele que eu já mostrei, que ativa com o F8, tá? Então, ó, eu vou fazer um ponto, o primeiro ponto, que é 30,3, né? E vou fazer o meu retângulo utilizando o ortho, tá? Então, ó, primeiro passo, né? Eu vou dar o comando line, tá? E vou apertar F8 para, ó, apareceu aqui, ó, tá vendo? Apertei line e depois apertei F8 e ficou ortho on, tá? Agora eu vou dar o meu primeiro ponto, que é 30,3. Primeiro ponto, 30,3, dou um enter. Então, apareceu aqui, ó. Tá? Como o ortho está ligado, ó, tá vendo que ele só está andando em ângulos de 90 graus, tá? Só em ângulos de 90 graus. Agora, o próximo ponto, eu quero que esteja a 6 de distância. Então, eu vou colocar aqui 6. Só que eu tenho que deslocar o meu cursor aqui, a minha linha, para o lado que eu quero. Porque se eu botar para cima e der um enter, ela vai ficar 6 acima, certo? Vou botar um U aqui e dar um enter, vou desfazer. Ó, voltou, tá? Se eu botar um 6 para baixo e der um enter, ó, ele vai ficar para baixo, tá? Colocar um U e dar um enter, desfazer. Já que eu quero que ele vá para o lado, então vou colocar um 6 e dar um enter. Ó, ele ficou lá 6, tá? Eu quero que suba agora. Então, vou botar 5 e vou levantar aqui a minha linha e vou dar um enter, ela sobe, tá? Agora, eu quero que ela venha para a esquerda. Então, vou deslocar ela para a esquerda, colocar um 6 e dar um enter, ela ficou para a esquerda. Agora, eu posso dar um close para fechar, né?
Ou então eu posso dar o mesmo valor que eu coloquei para cima, agora eu coloco para baixo, um 5, né? Ou então, olha, se eu tiver com o meu Snap ligado, eu posso só clicar aqui no Endpoint, ó. Endpoint, cliquei, fechei, né? Dei um Enter aqui e encerrei o meu comando. Certo? Então, eu mostrei aqui 4 formas que nós temos de criar, né, o mesmo retângulo. Tá? Obviamente, a mais fácil foi a última, né? Com certeza a mais fácil foi a última, e é a forma que a gente mais vai utilizar. Tirando que, no caso, eu nem sempre vou precisar colocar aqui o meu primeiro ponto. Quando eu coloquei o ponto, aí vocês viram que os retângulos ficaram alinhados e equidistantes, né? A mesma distância de um para os demais. Tá? Então, eu posso estar utilizando, né, para medir essas distâncias. Mas também, né, eu posso estar clicando aqui, ó, eu dou um line aqui, né? Clique aqui no primeiro ponto aleatório e vou fazendo o meu desenho sem me preocupar com essa coordenada inicial. Não fica errado, tá, gente? Vai depender da finalidade do desenho. Tá? Então, mostrei aí as 4 formas, né? Tem aqui esse modo polar, né? Esse modo polar, ele exibe uma trilha de alinhamento quando eu estou com um comando ativado, tá? Ó, no caso aqui, deixa eu desativar o orto, né? Tá? Estou com o polar aqui desativado, né? Eu vou ativar ou clicar F10, ó. Quando eu faço o movimento aqui no meu mouse, ó, vocês estão vendo que aparece uma trilha de alinhamento e ele vai me dando o ângulo, ó, vai me dando o ângulo, aqui deu 15, aqui deu 30, aqui deu 45, 75, ele vai me dando ângulos de 15 em 15, tá? Então, para alguns desenhos que nós vamos fazer, por exemplo, se eu quiser aqui fazer uma perspectiva isométrica, ó, eu posso botar 30 para um lado, do ESC, começo novamente, né? Clico com o botão direito, por aqui, ó, venho aqui, ó, né? E para o outro, ó, né? Já fiz aqui, tá? O meu eixo isométrico, tá? Só apagar. Então, isso aí, esse aqui, Polar Tracking, né? Ele vai mostrar essa trilha, tá? A gente ativa com a tecla F10, tá bom? Opa. Então, a gente pode escolher uma trilha e digitar a distância, tá certo? Outro comando é o eraser, né? Serve para apagar objetos. Então, a gente pode apagar os objetos, os retângulos que nós fizemos, um a um, e a gente vai deixar só um, tá? Então, como é que eu posso ativar o comando eraser? Tá? Deixa eu vir aqui. Eu posso vir aqui, ó. Tá vendo aqui a borrachinha? Parece a borrachinha de um lápis comum, né? Então, eu posso clicar, selecionar aqui em Eraser, aí eu já venho, ó, já aparece um quadradinho que é exatamente a minha borracha, tá? Então, quando essa borracha, ela passa em cima da linha, ó, ela aparece um xizinho, se eu clicar, ela apaga, tá? Então, se eu clicar aqui no ícone, começa o programa. Outra forma, eu posso, olha, na minha barra de comandos, Enter. Aí eu já tenho o Erase, aparece minha borrachinha, ó, e eu clicando. Então, eu posso, gente, ó, eu posso aqui apagar um a um, vou clicando, 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 ó. Veja aqui que ficou, opa, não clicou. Veja aqui que ficou apagado, né? Ele não apaga de imediato, eu preciso dar outro comando para apagar, tá? Então, se eu der aqui um Enter, aí apaga. Eu confirmei que o arquivo, que o que eu selecionei, eu quero apagar.
Ah, eu errei, não quero fazer isso. Então, ó, eu posso vir aqui em cima, undo e desfazer, tá? Ok? Ah, posso vir também, ó, fiz aqui, né? Posso dar o eraser, vamos aqui, Enter. Eu posso, olha, clicar com o mouse fora do desenho, tá? Eu não vou mostrar isso agora não, porque vai ter uma aula que eu vou mostrar isso, vou deixar para mostrar depois. Vamos apagar devagarzinho assim mesmo, tá? Para vocês trabalharem, depois eu mostro. Então, ó, apaguei, né? Posso selecionar mais, né? Vou botar aqui. Aqui. E bora. Selecionando aqui. Selecionei todos e vou apagar, tá? Vou deixar só um. Esse é o comando eraser. Eu posso também, gente, ó, né? Deixa eu desfazer aqui o que eu fiz, né? Se eu colocar Ctrl Z, ele vai desfazer, tá? Então, aqui apareceu um do eraser. Então, eu posso também, ó, selecionar, tá? Ó, cliquei com o botão aqui fora do mouse e selecionei todos, ó, tá? E dá delete. Vai do mesmo jeito, tá? Ctrl Z, eu posso selecionar desse para esse outro lado, ó. Tanto faz. Opa, eu dei foi um Enter. Aí ele voltou, vamos lá. Seleciono aqui e boto um delete, ele apaga do mesmo jeito, tá? Eraser, delete, os arquivos, os ícones estão selecionados, eles dois funcionam da mesma forma, tá bom? Como eu fiz aqui, ó, você pode selecionar vários objetos e colocar o delete. O penúltimo comando, né? Porque eu vou mostrar o offset. Nesse slide não tem o trim, mas eu vou mostrar o trim para a gente deixar bem bonitinho o nosso desenho, tá? Então, o offset ele vai criar uma cópia paralela a uma distância que eu vou selecionar. Eu vou indicar, na verdade, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o comando offset, eu vou digitar a distância desse deslocamento lateral, eu vou selecionar o objeto a ser copiado e depois eu vou indicar o lado do deslocamento, tá? Então, nesse retângulo que restou aqui, eu vou fazer um retângulo, né, interno a ele, com uma distância de 0,5 da linha, né? Então, vamos voltar para lá, tá? Olha, offset, eu posso clicar aqui, ó, nessa é um comando de modificação, né? Então, eu clico aqui, offset, ele já aparece aqui, tá? Aí, quando eu clico, ele pede para eu especificar a distância desse offset, a distância dessa duplicação, tá? Eu posso também, né, dar um ESC, posso vir aqui na linha de comando, na janela de comandos, e dar um O, tá? O O a letra para offset, eu dou um Enter. Então, a minha distância é 0,5. Gente, no AutoCAD, as distâncias, né, elas não têm a unidade em vírgula, tá? Então, não é 0,5, é 0,5. Se eu colocar a vírgula, eu vou estar dando uma coordenada, tá? Então, sempre 5. É sempre o ponto, para a distância, né? Se for 1 metro, é 1,0. 1,20 m é 1,20, tá? Então, eu coloquei aí 0,5 e dei um Enter. Olha, apareceu aqui um quadradinho parecido com minha borracha, né? Mas aí, olha, eu vou selecionar aqui o objeto que eu quero dar o offset. Uma vez que eu selecionei, ó, se eu botar para fora, ele vai duplicar para fora, mas eu quero que ele duplique para dentro, então eu vou deslocar para dentro, tá? Aí agora, olha, com o comando aberto ainda, em execução, na verdade, né, eu posso clicar aqui, ó, em outra linha e dar o offset para baixo, né, para dentro, não para fora, para dentro. Aí eu vai e faço. Vou fazer com o outro, tá? Ó, cliquei aqui para dentro, fechei. Cliquei aqui para dentro, fechei, tá?
Posso dar um Enter e encerro o programa. Ou se eu desse um ESC, eu também encerrava o programa. Agora eu vou dar um zoom aqui nesse retângulo, só para a gente fazer o último comando da noite, que é o trim, tá? Esse trim, ele vai servir para aparar, tá? Essas linhas que ficaram excedentes, já que eu quero um retângulo dentro do outro, tá? Então, o trim é essa tesoura aqui, ó, tá? Ele vai exatamente, né, cortar o objeto com base em outro objeto que a gente seleciona, tá? Então, se eu botar o trim aqui, ó, tá? Clicar em trim, ele aparece. Ou então, olha, se eu botar o T aqui, ó, R, no caso, ó, ele vai também aparecer o trim, tá? Então, como é que vai funcionar? Por exemplo, eu vou selecionar, eu quero apagar essa linhazinha aqui e essa linhazinha aqui. Então, eu vou selecionar essa linha, que é a linha limite, tá? E depois eu vou apagar, peraí, eu vou selecionar essa linha limite, vou dar um Enter e vou, ó, apagar o que eu quero, ó, tá vendo? Depois que eu der o Enter, eu vou apagar a partir dessa linha. Se eu clicar aqui, ó, apaga essa daqui, mas não é essa que eu quero, ó. Tá vendo que ela vai apagar todinha aqui, ó. Não é essa que eu quero apagar essa. Então, eu vou clicar aqui, ó, apagou. Vou clicar aqui, apagou, tá? Aí eu encerro o programa, o comando, dou um ESC ou um Enter e encerro o comando. Posso vir aqui com o botão direito do mouse, inicio novamente o comando. Ou então venho aqui, teclo trim, ou então digito o TR aqui, ele vai. Tá? Agora, olha, eu quero que a minha linha limite seja essa, tá? Porque eu quero apagar isso daqui e isso daqui, tá? Aí eu dou um Enter, tá? Aí eu vou agora, olha, o Enter, gente, com um comando ativo, pode ser dado com o botão direito do mouse, porque a gente configurou isso naquela hora lá, tá? Então, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu vou dar esse Enter. Então, olha, selecioninha selecionada aqui, olha, tá vendo que aqui ele não apaga, né? Ele dá um sinalzinho de proibido, né? Então, ele vem aqui, ó, apago aqui, encerro o comando. Encerrei. Tá? Pronto, encerrei o comando. Eu vou começar novamente o comando, iniciar novamente o comando, porque agora eu quero apagar essas duas aqui, ó. Aí, olha, a limite é essa, tá? Então, pressiono a limite, ela fica azul. Aí eu vou com o botão direito de mouse, dou um Enter, né? Encerro o comando e agora eu vou para a seleção das linhas que eu quero apagar. Então, olha, eu vou apagar essa daqui, e, ó, essa daqui não, essa daqui. Aí eu dou um Enter, encerro o comando. Por último, inicio novamente o comando, aí eu vou selecionar essa daqui, ó, dou um Enter, tá? Aí eu venho aqui, ó, apagar essa e apagar essa, dou um Enter e encerro o programa, o comando, tá? E eu fiz um retângulo dentro do outro, a distância de uma linha de uma linha para a outra é 0,5. Então, é dessa forma aqui, gente, que nós vamos fazer, quando vocês forem fazer, né, um projeto arquitetônico, uma planta baixa, alguma coisa assim, é assim que a gente vai fazer as nossas paredes, tá bom? Então, facinho, facinho, né? O exercício da semana, menina, olha, a disciplina de expressão gráfica no início apertou muita gente correu, né, com medo dos exercícios, mas o final, gente, vai ser bem tranquilo, porque desenhar no AutoCAD é bem tranquilo mesmo, e os exercícios, eles vão ser... Oh, glória a Deus. E os exercícios, eles vão ser bem leves, tá? Então, ó, o exercício dessa semana, vocês vão fazer só isso. Vocês vão desenhar um retângulo com as medidas de 10 por 20, tá? Em seguida, vocês vão fazer um offset para dentro do retângulo, com 2 de distância e um para fora com 4, tá?
Depois vocês vão desenhar um triângulo equilátero com 10 UD, né? Esse UD aqui é a unidade de distância, né? A gente não está colocando metro, nem centímetro. Então, como é que funciona? Vocês vão colocar aqui, especificar o primeiro ponto e botar 10. Pronto. Aí aqui já deu 10 UD, tá? Aí no caso aqui, eu quero fazer, deixa eu tirei o lugar errado, o orto, né? Aí eu quero fazer aqui ele equilátero, quero botar mais 10 aqui. Enter. Aí ele já deu aqui. E fecha aqui com mais 10 e encerra o meu comando. Não fechou, né? Mas aí vocês fecham com mais 10, encerra meu comando, depois eu dou o offset para dentro, né? E o offset, no caso aqui o triângulo é só para fora. Peraí. Fazer o offset do triângulo de 1 para dentro e 5 para fora. Só isso, tá? Vocês fazem agora, se vocês quiserem, e já me mandam, tá? Mas como é que vocês vão mandar? Tá? Deixa eu só apagar aqui. Né? Como é que vocês vão me mandar? Tá? Opa. Vamos lá. Vocês vão salvar o arquivo. Onde é que vocês vão salvar? Lá no Drive, tá? No Drive da turma, vai ter uma pasta. O link que eu vou disponibilizar para vocês é o link da pasta da terceira unidade, tá? Eu acho que eu coloquei assim, acho que é 7 ou é 8, e tem lá a terceira unidade, AutoCAD. Dentro dessa pasta, vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês, tá? Porque dentro da pasta que leva o nome de vocês, vocês vão salvar todos os arquivos, tá? Todos os arquivos que a gente vai pedir a cada semana, tá bom? Então, para salvar é a mesma coisa de salvar um arquivo no Word. Eu venho aqui, arquivo, save, que é salvar, ou Ctrl S, que é o mesmo atalho do Office. Vou botar salvar, vou escolher a pasta que eu quero salvar, né? Vocês vão salvar primeiro no computador de vocês. Coloca aqui atividade 1, salvar, tá? E aí depois vocês vão fazer o upload desse arquivo lá para a pasta do Drive, tá? Vão salvar do mesmo jeito. O AutoCAD, ele tem uma função de salvar, vocês podem salvar com frequência, caso vocês não mudem essa função, tá? Mas vocês podem colocar para salvar automaticamente, né? Então, eu posso botar aqui em Options, tá? Dei um OP aqui, aí eu vou aqui, em Open and Save, tá? Quando eu botar em Open and Save, né? E tem aqui, File Safety, né? São precauções, né, de segurança do arquivo. Então, normalmente aqui vem 10, né? Vocês vão colocar para salvar automaticamente, e aqui normalmente vem 10, vocês podem botar de 5 em 5 minutos, tá? Para garantir, aí vocês vão aplicar e ok. Esses passos que eu falei, né, eles têm aqui, exatamente nesse ícone aqui, tá? E mesmo que vocês não salvem, né, eu até mostrei mais no início da aula, que quando eu cliquei aqui pois, olha, ele está aqui, olha, Automatic Save To, né? Aí tem aqui o arquivo que ele está salvando automaticamente. Olha, é uma pasta de arquivo temporário, né? E eu posso modificar essa pasta de arquivo temporário aqui, né? É só eu fazer Options, Files, Automatic Save Location, né? Aí eu vou deletar o caminho e inserir um novo caminho clicando em Browse, tá? Então, a gente pode mudar essa pasta, né? Então, olha, eu vou aqui Options, né? Open and Save, onde é que tá? Deixa eu ver aqui o caminho. Automatic Save Location. Não tô vendo. Files, tá aqui, meu povo, tá?
Aí eu posso procurar aqui, olha, Automatic Save File Location, tá? Aí eu venho aqui em Browse e eu vou remover essa e adicionar outra, tá? Aí eu posso aplicar e ela vai salvar automaticamente na pasta que eu quiser, tá? Cancelar aqui. E eu posso também estar gerenciando, né, arquivos através da recuperação. Aí eu tenho aqui, né, arquivos de backup, né, e a gente pode, às vezes, o AutoCAD deu um problema aí, ele fechou, e como é que eu vou localizar esse arquivo, né? Se você já estava trabalhando nele e não salvou, ele vai ser salvo com a extensão BAC, né? Então, você vai mudar a função, mudar aqui para DWG e clica fora do arquivo. Você vem, né, por exemplo, ele apareceu aqui, né, aqui está tudo PowerPoint, mas apareceu um BAC, aí você vem, clica, muda para DWG e ele já altera, tá? E tem aqui, arquivos de salvamento automático, vai ser do mesmo jeito, né? Ele termina com essa extensão aqui, né? E você pode mudar para DWG e clicar fora e ele vai salvar automaticamente, certo? Então, o exercíciozinho é só esse, tá? Eu aconselho que vocês treinem um pouco só, né? Esses retângulos que eu fiz aqui, só para treinar mesmo, para questão de criar habilidade com os comandos, né? O AutoCAD, como eu estava conversando, no início estava só eu e Lana, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. No início estava só eu e Lana, né? E a gente conversando que o AutoCAD, se você demorar muito tempo para praticar, você vai esquecer, tá? Eu tinha feito um curso de AutoCAD quando eu fazia graduação, né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei minha graduação, eu fiz um curso de AutoCAD. E com o tempo a gente esquece, né? Vamos dizer que 10 anos depois que eu estava formada, eu precisei voltar a trabalhar com AutoCAD, exatamente para estudar para o concurso que eu passei para ser professora, e eu não me lembrava mais de nada, né? Eu desenho no AutoCAD, faço muita coisa no AutoCAD, mas quando eu fui começar a estudar para me preparar para dar aula para vocês, eu tive que rever também muita coisa. E é tanto que muitos comandos eu vou lá, fico procurando, porque é uma coisa que se a gente não praticar diariamente, você esquece, tá? Então, é fácil de a gente trabalhar, mas é uma coisa que, como tudo, requer prática, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, opa, peraí, podem falar. Professora,